bem-vindas a mais uma aula do curso Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. A aula de hoje está imperdível. Nós vamos falar sobre violência contra a pessoa idosa. E quem vai falar sobre esse tema é Meire Bragil. Ela é assistente social e especialista no tema. Mas antes, eu quero pedir para vocês curtirem, compartilhar e comentarem essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, promotoras legais populares, mulheres que lutam por transformação social em seus territórios. Antes de iniciar o tema de hoje, eu quero agradecer a coordenadora geral do curso, Janaína Bueno, e a Andrineia Gomes com o projeto Mulheres e Sua Voz, que nos dá bastante oportunidade de trazer e divulgar muito conhecimento. Agradecer também a nossa madrinha do curso, a doutora Sandra Nogueira. Agradecer também pela confiança que vocês depositaram no meu trabalho, pelo compromisso com a formação e o acolhimento de mulheres conscientes e defensoras dos seus direitos. Eu sou grata por poder contribuir com esta construção coletiva. Para quem ainda não me conhece, eu sou Meire Bragil, assistente social, palestrante, funcionária pública na área da enfermagem. Estou à frente da M Bragil Consultoria Social. Coordenei o núcleo do curso Promotoras Legais Populares Zona Leste em 2025 e realizo alguns projetos de acolhimento e protagonismo feminino. E hoje vou passar para vocês um pouquinho mais do meu conhecimento através dessa aula, reafirmando o meu compromisso com a defesa dos direitos das mulheres. Você realmente sabe o que é violência contra a pessoa idosa? Pense um pouquinho. E eu quero também pedir para você digitar aí. Digite aí embaixo do vídeo, comente aí o que você pensa quando vem à sua mente envelhecer com dignidade. Não tem nada errado, não existe resposta errada, tá? Nós estamos aqui em uma construção coletiva, estamos aprendendo juntos, tá? Estamos aprendendo juntas. Pode digitar o que vocês acham que é envelhecer com dignidade. Para mim, minha concepção pessoal de envelhecer com dignidade é manter a minha autonomia, porque sem autonomia eu me perco, né? Eu fico perdida. Lá no finalzinho do vídeo da nossa aula, eu vou deixar para vocês um pouquinho da definição de envelhecer com dignidade, tá? Falamos muito sobre a palavra violência, mas o que é violência na sua definição da palavra? É uma palavra derivada do latim e a sua etimologia, que é a origem, o conceito da palavra, ela diz que é uma imposição forçada à vontade, que causa danos ou sofrimento, ou, no caso, violação dos direitos. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, ela define a violência como um ato intencional, um uso da força ou do poder como forma de ameaça,
né? Usar uma posição social, uma posição de poder ou a violência como ameaça. Então, legalmente, a violência contra a pessoa idosa é qualquer ação, ato ou omissão praticada por alguém contra a pessoa idosa. Esse alguém pode ser familiar, cuidador, ou um agente público, ou qualquer população, qualquer pessoa que cause uma ação, um ato contra a pessoa idosa. E para isso, nós temos o Estatuto da Pessoa Idosa. Ele assegura os direitos para a pessoa idosa. A pessoa idosa é uma pessoa que tem mais de 60 anos. Então, o estatuto, ele protege a pessoa, ele tem leis, direitos que garantem a proteção dessa pessoa idosa. E aqui no Estatuto da Pessoa Idosa, Lei 10.741 de 2003, existem alguns artigos que são artigos mais importantes, né? Que é bom todos saberem e terem ciência desses artigos. Eu vou estar lendo alguns artigos, porque artigo é uma coisa que a gente não consegue decorar. Lei é uma coisa que a gente não consegue decorar ao todo por ser muito. Mas o que é importante é a gente saber que a lei existe e que ela está ali para te proteger. Então, você saber que aquilo é errado, que aquilo é seu direito e que a lei está ali para te proteger. Então, você não precisa decorar a lei nem o artigo, mas você precisa saber que ela existe, tá? Eu vou tá lendo alguns pedaços desses artigos, mas vocês podem estar consultando na internet, na IA, tá? Que ela vai falar tudo direitinho, passar todos os artigos certinhos, né? Então, um dos artigos mais importantes é o artigo 2º e 3º, que é o artigo que fala sobre a garantia de direitos, né? A plenitude dos direitos fundamentais. Esse artigo, ele assegura que o envelhecimento, ele não diminui nenhum direito civil, político, econômico, ou sociais do indivíduo, né? Ele, na realidade, ele vem para acrescentar alguns direitos, né? O artigo 2º, ele fala assim, que a pessoa idosa, ela goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem proteção integral, de que trata essa lei, assegurando por lei e outros meios todas as oportunidades, facilidades para a preservação da saúde física e mental e moral, intelectual, espiritual e social em condição de liberdade e dignidade, né? Eu estou lendo aqui a lei quase na íntegra para vocês, tá? Então pode ser que fique um pouco maçante, assim, essa partezinha que eu vou estar lendo das leis, né? O artigo 3º é a obrigação da rede de proteção e prioridade absoluta. Distribui a responsabilidade dos direitos, né, entre a família, a população, a sociedade e o poder público, né, para poder assegurar em absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e o respeito e a convivência familiar e comunitária, né? O parágrafo 1º desse artigo,
ele detalha que envolve a garantia de prioridade, e ela inclui atendimento preferencial, imediato, a órgãos públicos e privados, prestadores de serviços à população. Então, temos as preferências, né? Também em políticas sociais, políticas públicas específicas. Primeiro, é a política pública para a pessoa maior de 60 anos, né? A viabilização de formas alternativas de participação e ocupação do convívio da pessoa idosa com as demais gerações, né? Então, essa pessoa idosa, ela tem o direito de conviver com as gerações futuras dela, que é os filhos, os netos, os bisnetos, né? A priorização do atendimento da pessoa idosa por sua família, tá? A pessoa idosa, ela deve ficar aos cuidados da família, ela só deve ir para um asilo quando faltarem condições financeiras ou de saúde para a família que não vai estar conseguindo cuidar dessa pessoa idosa. Ela fala sobre capacitação e reciclagem de recursos humanos na área da geriatria, né, para profissionais e prestadores de serviço. Também ela fala sobre mecanismos que permitam divulgação de informações de aspectos biossociais do envelhecimento. Garante acesso à rede de serviços de saúde, assistência social local, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente, né? Prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda, né? E a preferência nos serviços, preferência sobre as outras pessoas, né? 60 a mais tem preferência no atendimento em qualquer serviço. Porém, tem um adendo aí. Quando o idoso for maior de 80 anos, ele tem prioridade sobre os demais idosos. Com uma condição. Se for em serviços de saúde e aquele idoso de 60 anos estiver pior de saúde do que o de 80 anos, o de 60 anos vai ser atendido primeiro, né? Então, nós temos que ter essa visão, né? Esses artigos, eles servem como base jurídica, né? Para qualquer defesa dos direitos, formulação de políticas públicas ou atuação psicossocial voltada à população idosa, reforçando esse dever compartilhado entre o Estado, a sociedade e a família. Já no artigo 4º, de dever e proteção, ele trata explicitamente sobre o dever, a proteção, a proibição de qualquer tipo de negligência, discriminação ou violação contra o idoso. Ele transforma a proteção em uma obrigação legal. Estabelece que todos os estabelecimentos têm obrigação legal, estabelece punição para quem descumprir essa regra, né? E aí ele fala que nenhum idoso ele será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade, opressão, omissão, né? E que a pessoa que praticar esse ato será punida com o rigor da lei, né? Para que garantir que esses deveres não fiquem apenas no papel, o artigo ele traz alguns parágrafos fundamentais. E um deles é o artigo 1º. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação de direitos da pessoa idosa, né? Isso
significa que a responsabilidade não é só do Estado e da família, mas de qualquer cidadão que presenciar uma situação de risco. Esse cidadão tem obrigação, por lei, de denunciar. E lá no final, eu vou estar colocando os canais de denúncia para vocês poderem tomar ciência e saber aonde denunciar e aonde orientar outras pessoas também a denunciar, né? No artigo 2º, aparece as obrigações previstas na lei. Omissão, que é omissão, a rede de proteção, que os órgãos de defesa do Ministério Público, as delegacias de proteção do idoso, o Conselho do Idoso, né, que são ferramentas de responsabilização contra quem viola os direitos da pessoa idosa. No artigo 4º, ele blinda o idoso contra a violência e negligência, punindo quem falhar nesse cuidado, nesse dever de cuidar do idoso. E já no artigo 43, tem algumas medidas de proteção. Ele funciona como um dispositivo importante para a atuação prática de garantias do direito, pois ele define quando e por que as medidas de proteção devem ser aplicadas, né? Ele funciona como um gatilho legal, ele determina as medidas de proteção que são sancionadas sempre que o direito da pessoa idosa estiverem ameaçados ou violados, né? Então, as medidas de proteção contra pessoas idosas, elas são aplicáveis sempre que houver negligência ou violência, né? Ameaça, privar o idoso dos seus direitos, né? Ação e omissão da sociedade e do Estado, falta de cuidado da família, omissão ou abuso da família, do curador ou da entidade de atendimento, quando o idoso está institucionalizado, né? Ou em razão da própria conduta, né? Quando por autonegligência, né, do idoso, ou questões de saúde mental, cognitiva, o idoso não possa mais se autoproteger. Então, o Estado ele tem a obrigação de proteger essa pessoa, né? E aí, esse artigo também traz o direito do idoso de ser encaminhado para instituições, de ter um cuidador e também a curatela desse idoso, tá? Podendo esse idoso ficar com familiar ou em alguma instituição. Tudo isso está no artigo 43, que são as medidas de proteção. E eu falei um pouquinho, assim, bem resumidamente, porém, vocês podem estar lendo na íntegra no Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Então, aqui nós temos os tipos de violência contra a pessoa idosa mais comum. A violência física, né? É aquela violência mesmo de bater, de empurrar, que podem ser praticadas tanto pela população, por agentes públicos ou pela sua família e curador, cuidador, né? É a mais comum, a que todos conhecem, é a violência física, né? Mas nós temos também a violência psicológica ou parental. É aquela violência em que o parente, né, um filho, um sobrinho, um neto, ele usa do emocional para fazer algum tipo de chantagem, né, com o idoso. Então, assim, existe uma grande maioria de filhos que exploram os pais e
usam os netos, né? Os filhos deles, os netos, para estar causando essa violência psicológica. Olha, se você não fizer isso, eu não deixo você ver seus netos. Se você não fizer isso, não vou trazer seus netos aqui, etc. e tal. Isso é violência psicológica e parental. Existem outros tipos de violência, mas essa é uma violência parental e psicológica bem comum. O abuso financeiro. O abuso financeiro é muito praticado, muito. Só que não é tão. Não se leva tão a sério, mas é uma coisa séria. Né? Aquele idoso onde o filho, o neto, alguém retira o seu cartão do banco, cartão da aposentadoria, né? O seu dinheiro, os seus ganhos, né? Se apodera desses valores com a desculpa de que aquele idoso não sabe se cuidar, que aquela pessoa não sabe administrar o dinheiro, né? E acaba deixando a pessoa à mercê do que a outra quiser comprar para ela, do que a outra quiser entregar, quiser dar para ela. É muito triste você chegar em uma fase da sua vida que você deveria desfrutar do seu trabalho, desfrutar do seu esforço, e alguém está ali te impedindo desse direito. Porque quando a pessoa idosa não tem condições de se cuidar por questões psicológicas, por alguma questão de doença, de adoecimento, existem as leis e um parente ou a instituição deve procurar o juiz, né, procurar a defensoria pública, procurar um advogado e fazer tudo dentro da lei, porque existe a curatela, onde a pessoa vai fazer o uso correto desses ganhos financeiros do idoso e vai poder, no final de um certo tempo, vai se justificar para a justiça, né? Então, não vai usar de qualquer forma esses valores, esse ganho financeiro do idoso, né? Da pessoa idosa. Um outro tipo de violência é a negligência e o abandono, né? Então, deixar a pessoa idosa sem assistência, às vezes um filho, um neto, sabe que a pessoa não pode mais ficar sozinha, não está em condições, está com uma lentidão na forma de pensar, de agir. Com essa lentidão, pode causar algum acidente doméstico e deixar aquela pessoa ali sozinha, sem ter nenhuma assistência. É claro que tudo isso que eu estou falando aqui não é generalizar, tá, gente? Tem que ter uma. Tem que observar, tem que ter uma consciência, uma consequência dos fatos, né? Então, assim, não é achar que toda pessoa que está com o dinheiro do idoso, ela está causando abuso financeiro. A pessoa idosa, ela tem o direito, se ela quiser, de querer ajudar o outro, né? Querer ajudar o neto, o filho, mas tudo tem limite, né? Então, tudo é com limite e tudo tem o porquê, né? E tudo tem que pesar tudo direitinho, tudo certinho, tá? Negligência ou abandono. Às vezes, existem famílias que precisam trabalhar. Infelizmente, se você não trabalha, você não tem
como se sustentar, como sustentar a família. E aí, às vezes, não tem com quem deixar a pessoa idosa. E para isso, eu vou falar mais lá para frente alguns mecanismos que podemos estar utilizando para não deixar a pessoa idosa sozinha. Existe também a violência institucional, né? Que é quando a pessoa idosa está em uma instituição e alguém dentro dessa instituição, algum profissional, está praticando algum tipo de violência. Não só numa instituição onde a pessoa idosa esteja inserida, mas também em órgãos públicos, hospitais, bancos e diversos outros órgãos públicos onde algum agente público pode estar praticando a violência contra a pessoa, contra essa pessoa. Isso também é violência institucional, tá? Que essas são as formas de violência mais comuns. Existem outras, mas aqui a gente não tem tempo para explicar tudo. Então, vamos explicar o que a gente mais encontra no nosso dia a dia e como podemos estar melhorando essa situação, orientando as pessoas, porque às vezes o familiar não sabe nem que aquilo é um tipo de violência. Então, nós temos que orientar para que essa pessoa saiba o que está fazendo, para que ela possa estar se alinhando conforme os direitos e conforme a lei. Então, as violências do cotidiano são aquelas violências que nós não percebemos ou não sabemos que é uma violência, mas nem por isso ela deixa de ser uma violência, porque por conta do nosso desconhecimento, né? Porque segundo o Código Penal, artigo 21, ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Então, isso quer dizer que ninguém deixa de ser culpado por estar praticando um crime, dizendo que eu não sabia que isso era crime, né? Então, nós temos que conhecer a lei, temos que saber o que é certo e o que é errado. Porém, a falta de empatia pelo próximo, ela também aproxima muito esse tipo de violência. Porque se você tem empatia pelo outro, você vai tratar o outro corretamente, né? Então, aqui tem umas violências do cotidiano que muita gente comete sem saber que é uma violência, né? Então, é muito importante difundir, divulgar essas orientações, né? Por exemplo, vem lá alguma pessoa idosa, uma avó, um bisavô, né? Vem do mercado com um monte de sacola pesada. Tem algum neto, algum sobrinho, algum filho na casa que possa ajudar, né? Porque deixar uma pessoa idosa, a pessoa idosa, ela tem uma diminuição do cálcio nos ossos, né? Então, ela tem uma dificuldade, uma facilidade para ter fratura, ela tem também uma diminuição de articulação, né? Uma articulação da pessoa idosa começa a dar alguns problemas e é difícil para a pessoa idosa estar ali carregando sacolas pesadas, né? Isso é uma violência. Tem que ajudar a pessoa idosa. Um filho, um neto, um sobrinho, um vizinho. A pessoa idosa não pode ficar carregando peso, né?
se ela não está num estado que não aguenta, não pode carregar, né? Também outra coisa, a pessoa idosa, ela tem muito costume de não querer ajuda, de não pedir ajuda. Idoso tem disso, né? De não querer pedir ajuda. Mas nós temos que ver até onde vai esse limite de autonomia do idoso, de autonomia de não pedir ajuda, né? Então, ajudar numa limpeza, numa faxina. Ele quer limpar a casa? Deixa ele limpar no dia a dia, mas tem a limpeza pesada que deve outra pessoa ajudar, né? Deixar a pessoa trancada, sozinha em casa por longos períodos, sem assistência, né? Então, isso é uma violência, né? Então, idoso que mora sozinho, porque tem muitos que eles gostam, né? Tem que ter a visita regular dos filhos, tá? Dos filhos, dos netos, para estar vendo o que está acontecendo e até contratar um acompanhante ou um cuidador de pessoas idosas. É o mais sensato a fazer, tá? Porque a pessoa idosa, ela dificilmente vai falar que está precisando de ajuda, tá, gente? Então, é mais sensato contratar uma pessoa para ficar com essa pessoa idosa. E mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essa rede de apoio, né? Condicionar os pais ou avós como cuidadores infantil, né? Deixar algumas horas, alguns dias, é uma coisa, mas direto, e a pessoa idosa não ter a sua autonomia, não poder fazer as suas tarefas do dia a dia, isso é crime, tá? Privando essa pessoa de convivência social, de sair, de ter seus amigos, né? Privando a essa pessoa da sua autonomia, de fazer o que quer, de ir para uma aula de dança, de jogar um dominó na praça, de fazer as suas atividades diárias que ela está acostumada a fazer, né? Então, isso é uma violência. Outra violência muito comum e muito vista no nosso dia a dia é não respeitar o assento preferencial nos transportes públicos. É uma violência. Eu vejo que existe uma quantidade mínima de agentes públicos nos transportes, né, para que obriguem essas pessoas a levantarem e dar lugar para as pessoas idosas. Porém, temos que lembrar que existem pessoas que não são idosas, mas que têm deficiências ocultas. Então, antes de causar um problema dentro do transporte público, nós temos que perguntar, conversar, para ver se aquela pessoa que está sentada ali no assento preferencial, ela às vezes tem uma deficiência oculta, né? Então, nós temos que pesar bem esses fatos também. Então, a omissão e a negligência, elas são duas formas graves de violência, né? O artigo 229 da Constituição Federal, ele deixa claro que os filhos têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice. Não só na carência e na enfermidade, mas mesmo na velhice, mesmo que os pais sejam autônomos, tem que ter sempre o apoio dos filhos, tá? Negligenciar esses cuidados, expondo a integridade física dessa pessoa idosa, ela é um crime, né? Punido por lei. E nós temos que lembrar que não adianta chegar lá no juiz e falar que não sabia, tá? Que temos que ter consciência dos nossos deveres também como sociedade, como seres humanos, tá? Porém,
muitas dessas pessoas não conseguem cuidar da pessoa idosa porque necessita trabalhar, tem a sua vida. É claro que todos nós temos uma dificuldade até para trabalho, para deixar os filhos, muitas vezes trabalha longe, né? Então, nós temos uma rede de apoio social. É uma rede que está ali para garantir que aqueles direitos da pessoa idosa ela seja preservado, né? Direito à assistência social, à saúde, né? Então, tem algumas soluções que acabam ajudando as pessoas que não têm condições de estar dispondo de um cuidador de pessoas idosas ou um acompanhante de pessoas idosas. Mas digo que é muito bom quando podemos dispor financeiramente de condições para estar pagando, né, um cuidador ou um acompanhante, porque não tira a autonomia da pessoa idosa. Ela tem uma autonomia maior. Porém, alguns desses programas, alguns dessas instituições acabam auxiliando a pessoa idosa na convivência social, né? Então, nós temos que pesar os dois lados, o que é melhor, né? Nós temos também, na parte da saúde, o programa Melhor em Casa, que é um atendimento para essa pessoa idosa, atendimento domiciliar para essa pessoa idosa, quando ela está precisando de atendimento médico, atendimento da enfermagem, de uma equipe multiprofissional. Então, é uma internação domiciliar diretamente na residência da pessoa idosa. Para mais informações sobre este programa, tem que estar procurando o assistente social do posto de saúde mais próximo da sua casa, unidade básica de saúde, unidade de saúde da família, tá? Que lá eles vão poder estar informando vocês corretamente, porque cada região, eu acredito que possa ser de uma forma, né? Temos o PAI, o Programa de Acompanhante de Pessoas Idosas. É um programa onde existe um agente que presta um apoio para essa pessoa. Então, ele vai estar ali indo com a pessoa em algum local que a pessoa precisa estar indo, que precise de um acompanhante, ela não possa ir sozinha e a família não tem como estar indo, porque está trabalhando, né? Então, esse agente, ele vai nas consultas médicas, vai levar a pessoa idosa, talvez para dar um passeio no parque, mas vai estar ali ajudando e fortalecendo os vínculos sociais dessa pessoa idosa. E é muito importante o vínculo social para que essa pessoa idosa não se sinta sozinha, não se sinta isolada, né? Então, nós temos o Núcleo de Convivência de Idosos, que é o NCI, é um espaço de convivência intergeracional. É um espaço que oferece oficinas, atividades culturais, físicas, comunitárias, ela tem jogos, tem danças, tem atividades cognitivas prestadas pelo terapeuta, pelo agente que cuida lá mesmo, né, dessas pessoas. Esse esse núcleo de convivência de pessoas idosas, ele é mesmo para tirar a pessoa idosa do isolamento, né? E garantindo a autonomia dessa pessoa.
Temos também a creche para pessoas idosas, que é o centro-dia, que é o espaço onde a pessoa idosa passa o dia todo realizando algumas atividades, sendo assistida por uma equipe multiprofissional, tem psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, tem agente social, né? Terapeutas. Então, eles vão prestar um cuidado integral para essa pessoa, ela recebe alimentação adequada e retorna para sua família à noite. Existe muitos idosos que vai para o centro-dia com a van escolar, né? Vão de van escolar, e aí ele vai de manhã, passa lá todo dia, é cuidado, e realiza diversas atividades e volta à noite para casa. É muito importante porque a pessoa idosa não vai ficar, além de isolada, não vai ficar sem praticar algum tipo de atividade física, porque lá também eles fazem algum tipo de atividade adequada para a idade, para a condição de cada pessoa idosa, e isso ajuda na sua autonomia, tá? Temos também a instituição de longa permanência, que era os chamados asilos, né? Abrigos, e ainda casa de repouso, quando muitos são particulares, ainda é chamado de casa de repouso, né? Mas antigamente se chamava de asilo. Quando a família não tem condições nenhuma de ficar com aquela pessoa idosa, de cuidar daquela pessoa idosa, o estatuto da pessoa idosa, ele garante o direito dessa pessoa ser inserida em uma instituição de longa permanência, tá? Então, lá é como se fosse uma casa mesmo. A pessoa idosa mora nessa casa, tem toda a assistência prestada ali pelos profissionais, equipe multiprofissional, tá? E é garantido pelo Estatuto da Pessoa Idosa, tá? Nós, no Brasil, devemos adotar uma cultura de prevenção. Educar, conscientizar, né? Porque, assim, cuidar do idoso é o dever de todo cidadão. E se houver alguma violência, alguma violação desses direitos, nós, cidadãos comuns, nós temos que denunciar, né? O envelhecimento, ele é um direito personalíssimo garantido pela nossa Constituição Federal, e proteger quem cuidou da gente, quem cuidou de nós, é garantir o nosso próprio futuro. Porque, assim, você não cuidando dos seus pais é o exemplo que você vai estar dando para o seu filho, para o seu neto. Quando chegar a sua vez de ser cuidado, ele vai praticar aquilo que ele aprendeu com você. Então, nós temos que nos conscientizar e fazermos o que é certo, o que é humano e o que é lei. O que eu falei no início da aula sobre envelhecer, eu deixei aqui, né, escrito para vocês. Podem printar a tela, podem printar a tela, podem repostar, tá? Envelhecer com dignidade é ter o direito de vivenciar a passagem do tempo com respeito, autonomia e segurança, sendo valorizado por sua história e acolhido em suas novas necessidades,
sem nunca perder a liberdade de ser o protagonista da própria vida. Gente, perder a liberdade, a autonomia é uma das coisas mais difíceis que tem na vida da gente, né? Então, eu acredito que muita gente respondeu diversas palavras ali, amor, cuidado, empatia, tudo é válido, porque tudo é envelhecer com dignidade, tendo o direito de manter sua autonomia, de não ter o apagamento da sua história de vida, né? Da sua própria vida. E aqui eu deixo alguns canais de denúncia para que sejam denunciados, né, algum tipo de violência, de violação de direitos dos idosos, né? O Disque 100, que é o telefone dos direitos humanos, e também tem o WhatsApp, tá? Esse aqui é o WhatsApp dos direitos humanos, que vocês podem estar também mandando mensagem, tá? Tem o Disque Denúncia, emergência. Também podemos fazer essas denúncias no Ministério Público, né, através do promotor de justiça, através do Conselho da Pessoa Idosa, municipal, estadual ou nacional. Em todas as regiões tem conselhos da pessoa idosa, tá? Eu gosto muito do Conselho da Pessoa Idosa, porque a pessoa ali te orienta, se procurando alguém do conselho, eles vão te orientar exatamente como você proceder, porque às vezes você vai numa delegacia e a delegacia vai pedir algo que você não sabia que precisava, né? Então ali o conselho da pessoa idosa vai te deixar bem orientado. Porém, nada exime você de fazer a denúncia para os direitos humanos ou Disque Denúncia, tá? A saúde também, os serviços de saúde, o UBS, hospital, eles têm que notificar algum sinal de violência ou suspeita de violência. É uma obrigação dos serviços de saúde fazer essa denúncia, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho do conhecimento, né, do meu conhecimento, um pouquinho aprendido um pouquinho sobre violência contra a pessoa idosa. E você sabia tudo isso sobre violência contra a pessoa idosa? O que você não sabia que era violência contra a pessoa idosa? Se você quiser, comenta aí embaixo e compartilhe essa aula para que chegue a mais pessoas que estão precisando entender e aprender sobre a violência contra a pessoa idosa. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, e estarei à disposição no nosso grupo de WhatsApp.